Fala, seus desajustados! Está começando mais um Seminaristas. Maravilha! Hoje, depois de nós termos falado das três principais áreas da teologia, nós vamos começar a dissecar cada uma delas. Vamos começar hoje dissecando a questão da teologia bíblica, pegando algumas questões sobre teologia bíblica, onde ela se dá, algumas questões pontuais para que você possa estudar melhor a Bíblia. Bom, mas antes da gente falar sobre isso, de uma vez a gente já quer te desafiar. Por favor, ajuda nós. Ajuda a gente, por favor. Ajuda nós, Cruz. Ajuda, Cruz. Ajuda. Por favor, Cruz. Curta, compartilhe, comente esse vídeo aí. Fala o que você achou, o que você não entendeu. Se talvez não entendeu nada, você conversa lá com a galera. É sempre bom os feedbacks que vocês dão nos comentários. Isso aí. Tanto no YouTube quanto nas nossas redes sociais. Exatamente. Beleza? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre a doutrina da inspiração bíblica. Bom, essa inspiração bíblica, ela é uma doutrina teológica, que afirma que as escrituras sagradas ou a Bíblia, elas expressam a revelação de Deus para o seu povo, E dessa forma ela possui uma autoridade divina, Essa doutrina da inspiração bíblica, ela nos comunica que somente a Bíblia, em detrimento de todos os outros livros, os demais livros do mundo, ela é a palavra de Deus. Nós vamos trabalhar sobre algumas teorias bíblicas sobre a inspiração divina, de acordo com alguns teólogos protestantes. Nós estamos falando isso porque, como nós já mencionamos em vídeos anteriores, o canal Seminaristas caminha pelo viés da teologia protestante. Mas, quando se trata de inspiração bíblica, em outras teologias de outras religiões existem muitas outras teorias. Exatamente. Mas nós vamos nos ater apenas às principais teorias segundo a teologia protestante. Vamos lá, Lucas. Principais teorias sobre inspiração bíblica segundo a teologia protestante. Bom, número 1, a primeira inspiração que a gente vai falar aqui é sobre a inspiração parcial. O que é isso? A inspiração parcial, ela diz que a inspiração de Deus, ela se limita apenas ao que diz respeito à salvação, o que é necessário para submeter à salvação, mais nada além disso. O demais não necessariamente é inspirado por Deus e pode ser até mesmo falível. Número 2 é a inspiração dinâmica. A inspiração dinâmica diz, como o próprio título, que a inspiração foi de maneira dinâmica. O que isso significa? Que existem alguns textos bíblicos que são mais inspirados do que os outros. Isso não vai diferir na essência do conteúdo, mas no grau de importância e sacramentalidade dos textos. Show. Número 3, inspiração mecânica. Bom, a inspiração mecânica, você vai poder depois identificar pelo próprio nome mesmo, os escritores bíblicos, eles formam apenas instrumentos do Espírito Santo, eles são apenas instrumentos do Espírito Santo, e Deus é quem ditou o que deveria ser escrito, palavra por palavra, por isso o nome inspiração mecânica. Número 4, inspiração natural, ou às vezes é conhecido como intuição ou inspiração intuitiva. É uma teoria polêmica, porque ela afirma que a Bíblia é apenas um livro como qualquer outro, mas que possui verdades morais, frutos de um conhecimento elevado de certos homens. É como se a gente pudesse ilustrar através da arte, por exemplo. Em um determinado tempo houve um cara chamado Van Gogh, e no seu tempo, na sua época, ninguém pintou quadros tão maravilhosamente bem como Van Gogh. Ele foi um gênio, alguém que se destacou no meio da sociedade pela sua genialidade com a arte. A gente pode usar também a ilustração de Bach na música,
na época que ele compôs as suas composições, seus minuetos, as suas sinfonias, ninguém foi como ele se destacou. O seu conhecimento musical, o seu talento musical excedeu o conhecimento das demais pessoas. Por isso que é umas obras de arte que passam gerações e gerações e ainda são lembradas. Os escritores bíblicos, segundo essa teoria, são também gênios, pessoas que com sua experiência, com o seu pensar, com a sua genialidade no seu raciocínio lógico, na sua filosofia, eles escreveram ensinamentos e princípios morais que excederam as demais pessoas da época. E por isso que a Bíblia é o compilado de todas essas obras geniais desses escritores. Número 5. Inspiração mística ou iluminação. Ela é semelhante a essa inspiração natural que o Bernard acabou de falar. E nessa, a Bíblia ela é um conjunto de escritos, fruto de uma iluminação sobre Deus, de um grupo de cristãos que acabam se tornando superior aos demais grupos, às demais pessoas, os demais cristãos. É o famoso insight. É como se a gente pudesse dar um exemplo aqui, se uma determinada pessoa dentro desse grupo de cristãos, ela fosse iluminada por Deus, e a partir desse momento, desse insight que ela tem, que tem essa iluminação sobre ela, tudo que ela disser se torna algo bíblico. Bem, próximo. Número 6 é a inspiração conceitual. Esse é bem simples. Deus inspirou apenas os conceitos morais bíblicos. Deus inspirou apenas as ideias, os princípios. A forma como se foi escrito é outra coisa. É como se, vamos ver, Deus tivesse muito mais interesse na sua palavra em passar valores, inspirar princípios, do que necessariamente contar histórias. Próxima, número 7, inspiração na comunidade. Essa teoria ou esse tipo de pensamento, de inspiração na comunidade, ela também é bem simples. Ela diz que não se dá apenas pela escrita a inspiração, mas no relacionamento que a comunidade possui com o escrito. A vivência do povo revela as características de Deus. A maneira como as pessoas se interagem, como elas estão em contato entre si, isso revela o caráter, revela as características de quem Deus é. Isso. Próximo. E por último, a inspiração orgânica. A inspiração orgânica ela é mais complexa de entender, mas ela é como se a inspiração começasse bem antes de ser escrito. É como se Deus criasse um ser humano com a personalidade específica, com uma capacidade intelectual específica, e que Deus, ao longo da história de vida dessa pessoa, Deus criasse ou estipulasse certas circunstâncias na vida dessa pessoa, para que ao longo de toda a sua vivência produzisse experiências e um repertório, uma bagagem intelectual, para que no momento certo essa pessoa escrevesse o que Deus sempre determinou. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, o escritor de Eclesiastes. Alguns teólogos afirmam que o escritor de Eclesiastes foi o rei Salomão. Vamos supor que Deus criou Salomão com a personalidade específica para um escritor, com a capacidade intelectual de um escritor, e que Deus ele criasse todas as circunstâncias na vida de Salomão, que todas as coisas colaborassem para que no momento certo, quando Salomão fosse escrever, ele escrevesse exatamente aquilo que Deus queria que fosse escrito. Essa teoria é muito bem aceita e estudada entre os teólogos reformados, os teólogos calvinistas, principalmente
essa área reformada da teologia. E é isso Então, aí. Lucas, é isso aí. Será que o povo entendeu? Bom, não sei, né? Vamos ver os comentários aí. Seria muito bom se vocês pudessem dar esse feedback para que a gente pudesse moldar melhor os nossos vídeos, para que você pudesse entender. Será que eles vão falar? Ah, vamos ver, né? Ô, Esperamos que Cruz, sim. fala para eles mandar comentário. Vamos nos comentários, cara aí. É isso aí, pessoal. Até Isso a aí. próxima e até mais. Até mais. Deus abençoe.